Olá, tudo bem com vocês? O Pensando Especial do mês está iniciando e para este vídeo nós trouxemos umas dicas. O tema então será a gestão do tempo, a administração, a boa administração do tempo. São dicas, são informações de como nós podemos gerir melhor o nosso tempo, se é claro, isso é uma coisa que nos incomoda. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá então? Gestão do tempo. Por vezes, o problema não é ter muitas tarefas para realizar, mas a forma como utilizamos o tempo que nós temos. Gerir o tempo significa definir e cumprir tarefas nas datas, nos prazos estabelecidos. Então, a gestão do tempo ela implica no quê? Ela implica principalmente em saber quais são os nossos objetivos e prioridades. Saber o que queremos no futuro e o que devemos fazer para alcançar. Também pensar a longo prazo. Nunca ficar pensando apenas no dia de hoje. E ainda autoconhecimento. Conhecer o modo como funcionamos melhor. E claro, quando nós falamos sobre administração, sobre gestão do tempo, logo surgem aqueles questionamentos. Questionamentos como o que a gente faz para garantir que vai cumprir os prazos? Essa é a primeira pergunta. O que a gente faz? Tem uma tarefa fácil e uma tarefa difícil para fazer. Tem que ser feita. Qual é a tarefa que a gente faz primeiro? Mais uma questão. Se a pessoa também estabelece um plano para cada dia ou para um período mais longo, será que nós fazemos isso? E o principal também, estabelecemos prioridades. Portanto, o tempo ele é um recurso limitante e ele é totalmente irrecuperável das nossas vidas. Não é possível expandir a quantidade de tempo disponível por dia, semana ou ainda por ano. Tudo que nós fazemos, tudo que você faz, que eu faço, exige o quê? Tempo. E isso significa que as suas realizações e eficácia são definidas ou limitadas pela forma como você gerencia o seu tempo, como nós gerenciamos o tempo que nós temos, que é o quê? Um recurso escasso, como nós já citamos. Se nós não conseguirmos gerenciar o nosso tempo, não poderemos gerenciar o quê? Coisa alguma. Portanto, o gerenciamento do tempo é a base da sua, de todos, a nossa eficácia. E daí o grande questionamento: como administrar o nosso tempo de uma forma eficiente e organizar o trabalho, que são fatores essenciais para que consigamos atingir objetivos e ter sucesso, que são coisas que todas as pessoas almejam. Então, nesse vídeo aqui nós vamos tentar ajudar, trazer algumas dicas de como administrar o nosso tempo, ok? Seguindo então, primeiro de tudo, em vez de planejar as suas tarefas, primeiro tem que se planejar o quê? O tempo. Mas primeiro tem que entender tudo isso, correto? O tempo ele é um elemento que se gasta e que não se recupera. Apesar de pensarmos que temos todo o tempo do mundo, já dizia a canção da Legião Urbana, tudo o que fazemos requer tempo, mesmo que não o usemos, não o utilizemos, e ele permanece limitado. É algo que tem significados diferentes ao longo da vida e que não é adaptável. Algumas das causas mais frequentes para a perda de tempo a gente pode encontrar nas barreiras, as famosas barreiras humanas, barreiras administrativas e barreiras ainda ambientais. O que seriam exemplos de barreiras humanas? Uma delas é o esforçar-se demais. Também a desorganização pessoal. Pessoas desorganizadas vão ter problemas com a gestão do tempo, com certeza. A incapacidade de dizer não. Aquela pessoa que não sabe dizer não. Falta de autodisciplina também é uma barreira humana. Também a procrastinação. Sempre deixar para depois. Ou ainda a indecisão. Demora para fazer as coisas, demora para tomar a decisão. Deixar também tarefas inacabadas. Isso aí é terrível. E outra barreira é socializar. Aquele que
tem dificuldade para isso aí, também é uma barreira humana. As barreiras administrativas, nós temos exemplos como falta de objetivos, prioridades e ainda, o principal, planejamento. Isso é importante. Outra barreira seria, ainda na questão das barreiras administrativas, delegação ineficiente, quando não sabe delegar a informação, não sabe delegar a atividade. No caso, gestores, líderes, tem muitos problemas nesse quesito aí. Pessoas não treinadas ou inadequadas, outra barreira administrativa. Falta de comunicação, erro na comunicação, ruído na comunicação, comunicação cruzada, truncada. Isso atrapalha muito em todas as esferas aí que nós estivermos. Responsabilidade ou autoridade confusa, também é uma barreira administrativa. Falta de padrões, controle e relatórios dos processos. Quando não há isso, falta de controle desses relatórios, dos processos, todos eles, isso é uma barreira terrível e atrapalha aí muito. E o principal também, uma das coisas principais ainda nas barreiras administrativas, o tal não saber escutar, não saber ouvir. Isso atrapalha muito. E o que seriam então também exemplos de barreiras administrativas, barreiras ou obstáculos administrativos para a boa gestão ou para a gestão do tempo, seriam interrupções pelo telefone. Isso pode atrapalhar também. Isso serve para qualquer âmbito que nós estejamos aqui, seja profissional, seja pessoal mesmo. Visitantes ocasionais, pensa isso também no local de trabalho. Vai com certeza atrapalhar tudo aquilo que já tinha sido planejado. Encontros também que não foram combinados, agendados, programados, informação atrasada ou incompleta. Isso aí é terrível. Para a gestão do tempo é terrível. Papelada, formalidades, leitura ou a falta dela, ou seja, a falta da informação, falta de pessoal ou ainda excesso de pessoal. Pode ser sim uma barreira ambiental. No caso, que nós estamos falando aqui do setor profissional. Barulho, distrações visuais também atrapalham e são fortes barreiras aí para a gestão do tempo. E aqui nós começamos já a estabelecer metas, objetivos, prioridades, para que nós consigamos atingir os nossos objetivos, que nós consigamos fazer essa gestão do tempo. Se isso nos incomoda, fazer essa gestão do tempo, tem que ter o quê? Algumas dessas características que a gente vai citar agora aqui, que nós iremos citar, para que a gente possa sim conseguir atingir os nossos objetivos. A gestão do tempo, seja no trabalho, tenho uma atividade para fazer, eu tenho planilha para fazer, para entregar, relatórios, eu tenho organização do setor onde eu trabalho, organização das atividades, pensa lá um almoxarifado, pensa o setor de controladoria, compras, financeiro, pensa na produção, eu tenho que organizar, então eu tenho metas para isso. Na faculdade eu tenho atividades, eu tenho que me organizar, tenho que fazer a gestão do meu tempo, no curso técnico, na escola, em todos os locais eu posso sim, se eu tenho essa dificuldade, se eu estou vendo que eu tenho que fazer a gestão do meu tempo, claro que eu tenho que ter atenção com algumas das coisas que nós vamos citar agora. Por exemplo, tem que ser algo mensurável, já que eu estou estabelecendo as minhas prioridades, tem que ser algo que possa ser medido, mensurável. Não pode ser algo abstrato, algo muito fora da realidade. Tem que ser atingível, que a gente consiga fazer. Não pode ser impossível de conseguir, tem que ser algo atingível, correto? Tem que ser também algo realista. Não pode ser demasiado difícil e nem demasiado fácil, nem muito difícil, nem muito fácil. Tem que ter o meio termo, sempre o bom senso. Compatível também, outra dica, tem que ser compatível. Ser algo que você consiga realizar, que você pode realizar e que não vá contra aquilo que você realmente quer. Não é que seja para agradar as pessoas, mas sim que nós desejamos, que nós queremos administrar nosso tempo para que sim, nós tenhamos os resultados que a gente espera de alguma forma. Prazos, outra dica, prazos é importantíssimo, definir prazos, limite, pensa nisso, isso é importante. Mais uma dica, específico, não pode ser algo geral, algo muito amplo, mas tem que ser algo concreto, pessoal. Também, outra coisa pessoal, não, tem que ser algo seu, adaptável a si, e é o que você quer, é o que você consegue fazer, não de outras pessoas, tem que ser pessoal.
E também, isso é importante, tem que ser escrito, tem que estar escrito. Deverá escrevê-lo para que a gente não esqueça. É sempre bom ter as anotações. Mais alguns critérios para que nós possamos estabelecer prioridades quanto ao tempo. Uma das dicas ou um dos critérios pode ser o que eu gosto antes do que eu não gosto. Então, vai fazer com mais facilidade, com certeza. Vai colocar por primeiro esse tipo de atividade, de ação, né? Aquilo em que se é mais rápido antes daquilo em que se é mais lento. Isso é importante. Trabalhos fáceis antes de trabalhos difíceis. Vai ter que fazer todos, mas você pode ter um pouco mais de agilidade nesse que você tem mais facilidade e depois, claro, você vai fazer aquele mais difícil. Também, tarefas rápidas antes das que requerem mais tempo, né, que bate com o item anterior. Sempre dessa maneira aí. Atividades em que se tem recursos materiais. Vai colocar como prioridade, vamos fazer ela sempre por primeiro. Tarefas marcadas, né, com outras pessoas, no caso reuniões, antes daquelas que não têm horário previsto. Então, sempre colocar isso na sua agendinha lá. Tarefas também planejadas antes das não planejadas. Sempre que for planejado, em primeiro lugar. Sempre aquilo que for você tem mais facilidade, em primeiro lugar. Organizar tudo, anotar e ir fazendo as atividades. E ir, é claro, fazendo literalmente a gestão desse tempo. Mais alguns critérios, e um deles seria a resposta às exigências dos outros antes da resposta às nossas exigências. Sempre dar devolutiva, sempre responder aquilo que nos é perguntado. Trabalhos urgentes antes dos importantes e não urgentes. Tem que ter essa classificação, tem que saber identificar tudo isso. Trabalhar nas coisas pela sua ordem de chegada, correto? Também fazer as coisas por hábito, sem pensar nas consequências. Fazer as atividades, que são todas importantes. Planejar as atividades e tarefas. Quais seriam então as vantagens de se fazer um plano? Uma das vantagens é que nos obriga a pensar no futuro. Também ajuda a evitar problemas, ajuda a lidar com o fluxo do trabalho, fornece mais tempo útil, ajuda a coordenar melhor as atividades com as outras pessoas, ajuda também a gerir o tempo dos outros, ajuda a evitar sobrecargas no trabalho, ajuda a dizer não muitas vezes, porque você tem as prioridades, tem tudo planejado, ajuda a trabalhar com mais calma, até porque você vai estar tendo o quê? Mais tempo. E, principalmente, ajuda a fazer as coisas. Mas uma das coisas que a gente tem que ter atenção seria como fazer um plano semanal, correto? Uma das dicas seria o que então? Definindo objetivos. Olha que importante. Estabelecendo prioridades para todas as atividades. Sendo realista quanto ao tempo. O tempo que nós temos para aquela atividade, para aquela tarefa, para aquela ação. Dividindo os trabalhos quando eles são complexos. Desenhando, o seu plano em função do tempo que se tem. Escolhendo a melhor sequência para realizar as atividades. Melhor sequência de atividades. Isso é importante. Definindo os locais para realizar as tarefas. Também deixando um tempo para os imprevistos. Quem organiza, quem faz a gestão do tempo, pensa nisso também. E transformando o ato de planejar em um hábito. Olha que importante é tudo isso. E a organização pessoal. Outro item extremamente importante. A organização pessoal é o grande segredo da produtividade e, consequentemente, do alto desempenho. Então, o que a pessoa tem que ter nesse processo? Tem que identificar o que te desorganiza, o que nos desorganiza. Tem que identificar esses motivos, essas coisas, correto? Parar de procrastinar. Deixar para depois não dá. Admitir que é vergonhoso ser desorganizado. Então, quando a pessoa se sente assim, que ele se vê, claro que ele vai mudar o comportamento. Se mexer, tem que arrumar as coisas. O que pode ser feito agora
ele deve ser feito agora. Não tem aquela história de procrastinar mesmo. Saber classificar as tarefas, as coisas, tudo aquilo que tem que fazer em prioridades, como nós já citamos. Evitar anotações em papéis de rascunho. Não dá. Isso aí se perde facilmente. Tem aquela agenda, como eu falei lá no início, tem que anotar, mas não em papéis de rascunho, coisas que ficam em qualquer canto. Isso não dá certo. Tem que ser organizado. Seguindo aqui, nós temos mais uma dica que seria construir um horário para que se organize no seu dia a dia. E como é que a gente faz isso? Juntando os itens semelhantes, utilizando os famosos tempinhos, tem um tempinho livre, tem alguma coisa, um horário vago, é aí que você consegue juntar todas as coisas. Fazer do seu tempo de transição um tempo produtivo, sendo fiel ao horário, isso é importante, começando cedo, né? É sempre importante começar logo cedo e não ir deixando para mais tarde, para depois. Faça também o horário em torno das atividades-chave. Avalie seus horários, calendarize todas as suas atividades. Isso é muito importante. Outra dica seria minimizar as interrupções. De que forma, né? Analisando as interrupções, sendo breve, reorganizando-se, definindo um prazo, escreva, sempre escrevendo aquilo que a gente já falou, mas tenha uma agenda, tenha um caderno, nada em papéis de rascunho. Desloque-se, levante-se, conjugue os assuntos, aprenda a se comunicar melhor. Todas essas pequenas coisas são itens importantíssimos para que possa fazer uma boa gestão do tempo. Importantíssimo ainda, nunca adie as coisas, nunca deixe para depois. O tempo ele é limitado, por isso tente. Essa aqui é a questão do tente e vai sempre começar com um não, né? Não lidar com uma variedade excessiva de coisas ao mesmo tempo. Delegue as tarefas e aprenda a dizer não. Tem que aprender a dizer não para certas coisas. Não ter um excesso de interrupções pelo telefone. Organize os seus telefonemas e as formas de os fazer. Também, não ter um excesso de interrupções quando está a fazer trabalhos que requerem concentração. Então, isso é importante. Concentre-se numa atividade de cada vez. Crie objetivos e prioridades e, principal, realize-as. Não gastar demasiado tempo com problemas trazidos por outras pessoas, outros funcionários, colaboradores, colegas de trabalho. Tente resolvê-los o mais rápido possível. Se veio para ti, tem que tentar resolver o mais rápido possível para continuar naquilo que já se tem planejado. São os famosos imprevistos. Não ter responsabilidade e autoridade não claramente definidas. Ao delegar as tarefas, diga o que cada um tem que fazer. Não esqueça que a comunicação ela é essencial, clara e objetiva. Importante também, não abandonar um trabalho antes de terminar e pegar outro. Concentre-se na tarefa que tem de fazer. Planeje as atividades, crie objetivos e prioridades e siga tudo à risca. Essa é uma dica boa. Não realizar trabalhos rotineiros que poderiam ser feitos por outras pessoas, correto? Não se esqueça de delegar as tarefas. Não precisa necessariamente fazer tudo, né? Sempre pode ter uma ajuda, rentabilizar o seu tempo quando você trabalha em equipe. Não ter reuniões e contatos sem hora marcada e sem clara visão das prioridades. Isso é muito, muito importante. Planejar a sua agenda com as horas e os assuntos a tratar. Outra coisa também, não ter falta de objetivos, prioridades e prazos para os trabalhos. Ordene as suas atividades, as suas tarefas por grau de importância e urgência. Logo, defina anteriormente os seus prazos e cumpra tudo aquilo que você planeja. Então, este foi o Pensando especial referente ao mês de julho de 2020. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse material que o Pensando trouxe aqui para vocês, com a informação de gestão do tempo. Eu agradeço a todos pela atenção, deixo um forte abraço
e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!